estamos diante de um mundo antiquíssimo. Essas terras do Planalto Central brasileiro têm mais de 1 bilhão de anos. São rochas Paranoá, aqui assentadas desde os tempos de Pangeia, quando a América do Sul ainda estava ligada à África, à Europa e à Ásia. Sobre este velho planalto foi construída uma nova cidade. Brasília. Audaciosa, polêmica, incompreendida. Brasília nasceu de um desejo da nação. A presença humana no Planalto Central do Brasil começou há mais de 10 mil anos. O povoamento da região de Brasília, ao contrário do que se pensa, começou muito antes de Juscelino Kubitschek. Por aqui viveram vários povos indígenas, entre eles os Kayapó e os Goiá, que deram o nome ao estado de Goiás. A colonização portuguesa só se fez sentir na região 200 anos depois de Cabral, com a instalação dos primeiros currais de gado e a entrada dos bandeirantes em busca de ouro. Os bandeirantes paulistas andaram dezenas de vezes por Minas Gerais e Goiás e nunca descobriram aquilo que mais procuravam, que era o ouro. E isso só veio acontecer no começo do século XVIII, em Goiás, particularmente a partir de 1726. Para esta região do Planalto, o ouro foi descoberto logo depois, em 1730, quando fundou-se a cidade de Pirenópolis, antiga Meia Ponte, uma cidade histórica. Por essa época, começa a colonização efetiva da região do Distrito Federal. Em torno das minas de Santa Luzia, atual Lusiânia, formaram-se dezenas de fazendas de sesmarias. Por volta de 1800, o ouro foi se acabando e as populações passaram a se ruralizar. O isolamento conservou uma cultura goiana muito viva até hoje. Fala-se mesmo de uma goianidade, como forte expressão regional da cultura brasileira. Era, paradoxalmente, o Distrito Federal uma região toda ocupada por fazendas, mas, no entanto, com uma densidade populacional muitíssimo baixa. Daí que as primeiras comissões técnicas que vieram para demarcar Brasília considerarem que estavam num deserto humano. Era, na verdade, um falso deserto urbano entre árvores e esquecimentos. Nestas terras,
brotam rios que afluem para 3 grandes bacias hidrográficas: a do Prata, a do São Francisco e a do Tocantins, que chega até a Amazônia. Por isso a região é conhecida como o berço das águas. O exemplo mais notável está no Parque das Águas Emendadas. Desta mesma nascente jorram águas para direções opostas. Esse fato chamou a atenção de estrategistas e pensadores como Visconde de Porto Seguro e José Bonifácio de Andrada. Daí surgiu a ideia de situar a nova capital entre os paralelos 15 e 20. O nome da nova capital é sugerida por José Bonifácio. O Correio Brasiliense, primeiro jornal brasileiro, publicado em Londres por Hipólito José da Costa, faz a defesa da transferência da capital. Fim da escravidão. Cai a monarquia, a nação se fortalece. Os 2 primeiros presidentes da República, Marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, apoiam a ideia da transferência da capital. A Constituição de 1891 determina a mudança da capital. O diretor do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, astrônomo Luiz Cruz, fica responsável pela demarcação do futuro Distrito Federal. As estrelas da bandeira brasileira foram aí posicionadas por Cruz, à semelhança do céu do hemisfério sul. Os astros também o guiaram na localização da nova capital. A Comissão Cruz parte do Rio de Janeiro para o interior de Goiás em 1892. É formada por 22 cientistas e técnicos, entre eles 3 astrônomos, 1 botânico e 1 geólogo. O relatório Cruz ficou famoso por associar rigor técnico a elementos de observação lírica. Os grandes rios que nascem na região do Planalto Central do Brasil, por um capricho singular da natureza, têm suas cabeceiras como que reunidas em um só ponto. Essas fontes de águas potáveis abundantes são protegidas por admiráveis capoeiras, as quais nunca deveria golpear a machada do homem, senão com a maior circunspecção. É com a mais sólida e franca convicção que vos declaro que é perfeita a salubridade desta vasta planície, que não conheço no Brasil Central lugar algum que se lhe possa comparar em bondade. Anos após a demarcação do quadrilátero Cruz, o presidente Epitácio Pessoa manda colocar a pedra fundamental de Brasília, próximo à Planaltina, no dia do centenário da independência. O marco central para a construção de Brasília é este cruzeiro, fincado no coração do plano piloto em 1955. Agora falta o elo realizador da ideia. Este mesmo ano é de eleição presidencial. Entra na disputa o médico mineiro de Diamantina, Juscelino Kubitschek de Oliveira, o lendário JK.
O momento político é muito tenso. Getúlio Vargas se suicidou há poucos meses. Pairam ameaças de golpe de Estado. JK resolve fazer seu primeiro comício no interior de Goiás, na cidadezinha de Jataí. Era meu hábito, desde os tempos da campanha para governador de Minas, estabelecer um diálogo com os ouvintes, após concluído o discurso de apresentação da minha candidatura. Foi nesse momento que uma voz forte se impôs para me interpelar. Doutor Juscelino, já que o senhor se declara disposto a cumprir integralmente a Constituição, desejava saber, se eleito for, colocará em prática aquele dispositivo de nossa Carta Magna, em que determina a transferência da capital da República para o Planalto Central Goiano. Acabo de prometer que cumprirei na íntegra a Constituição e não vejo razão para ignorar esse dispositivo. Se for eleito, construirei a nova capital e farei a mudança da sede do governo. O senhor Juscelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República. À abertura dos portões do palácio, a multidão penetra nos jardins. Da varanda da área interna do andar térreo, o novo presidente passa a receber os cumprimentos dos populares. Juscelino corporifica a ideia secular de construir a capital no interior do Brasil. É um desafio monumental. Para mim é uma honra muito grande falar sobre Brasília e sobre Juscelino, que no dia 2 de outubro de 56, às 11h40, um dia de domingo, eu recebi o presidente da República. Então eu recebi lá nesse aeroporto lá, de lá nós deslocamos, viemos aqui na fazenda velha do Gama. Tomou um café com o fazendeiro, como nós estamos aqui, misturado com porco, galinha, misturado por quê? Na hora que ele estava tomando o café, o fazendeiro chamou os porcos, as galinhas, né, e jogou o minuto aí, o presidente está lá, tomando café, olhando. Que tem essa foto aí? Esse dia foi muito interessante, porque o presidente dizia assim, ali vai ser o Planalto, Palácio Planalto, ali vai ser o Congresso, ali vai ser aquilo. Ele falava como se estivesse vendo. E nós mesmos falávamos, coitado do homem, esse senhor está louco, não vai dar tempo. Como é que ele vai fazer isso em 3 anos e pouco? Aí a gente mesmo tinha desconfiança, né? E tinha o general Lott, que era ministro da Guerra, né? E me disse, Neymar, o senhor lá, para nós o senhor vai fazer um prédio clássico, né? Eu me lembro até que eu disse, ministro, se o senhor for para a guerra, quer arma clássica ou quer uma arma moderna? E foi num clima assim de bom entendimento que Brasília foi feita. Brasília foi uma cidade inventada. Ela teve que existir primeiro na mente do Lúcio Costa, para depois existir no chão do mundo. Foi inventado, o próprio Lúcio Costa diz a cidade que eu inventei, né? Ele tem um livrinho. Foi inventada. O traçado básico do Lúcio Costa foi considerado uma obra de arte pelos julgadores. Desculpa essa vaidade, mas eu acho que eu fui talhado para esse momento histórico. E me sinto grato e feliz de ter dado a minha contribuição. Brasília foi feita, apesar da pressa, com muito carinho, muita vontade de acertar. Eu me lembro que quando fizemos o Congresso, que é uma obra assim que parece muito simples, né?
O Cardoso um dia me telefonou e disse: olha, Oscar, eu consegui a tangente, vai permitir que a culpa do Senado pareça a pena pousada na laje. E foi a minha preocupação em Brasília, foi inventar a arquitetura de Brasília. Foi a conquista de todo o povo brasileiro, porque deu a oportunidade a todos em todo o país a vir para cá. As pessoas acreditaram nisso. Que era um sonho, aquele cerradão doido. Eu já perdi naquele cerrado da W3, correndo atrás de anta lá. Fui soltar cachorro e as antas correu para lá. Eu fiquei perdido, eu cheguei no acampamento ali no Yacht Club. Eu já cheguei ali de tarde, perdido, já tinha carne de anta cozida e eu perdido naquele cerradão. Com 24 horas que eu cheguei em Brasília, eu me empreguei, já estava empregado. Cheguei 7 horas da noite, quando foi no outro dia de manhã, já estava com a mão na ferramenta e... E eles mandaram trator, adubo, aí nós começamos a plantar. Aí tudo fala que diz que aqui não dava nada, era só cerrado, né? Não tinha nada, não tinha assim árvore. Aí começou a plantar, aí primeira colheita que nós fizemos, mandou tudo para o presidente Juscelino Kubitschek. Aí que ele adorou, ele falou assim: agora chama a mãe japonês. Quando nós chegamos no Brasil, não tinha escola, não tinha nada, meio do mato, né? E agora tá bom o Brasil também. Agora Brasília é o melhor lugar que tem, Brasília. A senhora gosta muito? Eu adoro Brasília. Ah, Brasília é bom demais, né? Você sentia
que parecia que cada um estava fazendo a sua própria casa. Você tinha a impressão que era uma comunidade trabalhando com um objetivo único, que era que todo mundo estava empenhado com alma, com coração, com amor na construção desta cidade. A gente acreditava que ia construir uma capital, ia ser uma coisa importante para o país, para a sua integração. E, embora houvesse algumas diferenças entre nós, trabalhadores, de pontos de vista, a maioria tinha muito entusiasmo com a obra. Inclusive uma esperança de que com a capital pronta inaugurada, a vida ainda seria melhor para nós. Todos acreditávamos nisso. Talvez muita ingenuidade, mas é o que nós acreditávamos. Agora, vou te dizer, enquanto não inauguraram a cidade, isso foi a cidade mais alegre do mundo. Alegre não porque havia uma vida boêmia, mas alegre porque as pessoas tinham a convicção de que estavam fazendo uma capital. Era um fato geral, havia 100 mil pessoas que trabalhavam no canteiro de obra e que estavam conscientes de que estavam mudando a história do Brasil. De modo que o que verificamos na construção de Brasília era o espírito do porvir, o espírito da tenacidade, da competência, da solidariedade, principalmente. Você deixava o DIPA aberto com máquinas fotográficas de alto valor, sem se preocupar, DIPA aberto, ninguém roubava nada. Passava 3 horas, voltava, as máquinas estavam lá, dava carona, pedia carona. Você não via um cara na rua que pedia, eu sei que você desce, todo mundo dava carona. Era tão bacana, parece que você estava no outro país, no outro lugar, tudo gente estranha, mas tudo muito amigo. O começo de Brasília foi a coisa mais linda que houve. Nós chamávamos Cantinho do Céu. Todas as obras em Brasília, elas tinham uma data. Elas inauguraram, início no dia tal, inauguração no dia tal, às tantas horas. E todas foram inauguradas na mesma hora, no horário certinho, entendeu? E outro fator importante foi o pulso de ferro de comandante de Israel Pinheiro, que era o presidente da Novacap. Ele renunciou ao mandato de deputado federal para vir comandar a obra. Era de absoluta confiança de Juscelino Kubitschek, e então ele veio para cá para fazer esse comando. Brasília foi construída com entusiasmo, mas a saga da construção teve momentos trágicos. O ritmo acelerado das obras trouxe, como consequência, um número elevado de acidentes de trabalho. Só no ano de 1959, no auge das obras, ficaram feridos 10.900 candangos. A brutalidade também esteve presente. Um fato muito conhecido é o do alojamento da construtora Pacheco Fernandes e Dantas. No domingo de carnaval de 1959, os operários se revoltaram contra a qualidade da comida. Foi chamada a guarda de polícia da Novacap para conter os manifestantes. Vários membros dessa corporação eram despreparados e agiram de forma muito violenta. Vieram no pôr do sol para o acampamento, apagaram a luz e, por incrível que pareça, metralharam o acampamento, o alojamento dos trabalhadores no acampamento. O então soldado da aeronáutica, Alcimar Batista, chegou ao local do confronto 1 hora depois. Havia um conflito entre a polícia e candangos por causa de comida estragada que havia sido fornecido na refeição, no refeitório, e o refeitório estava todo depedado, todo quebrado. Diz que antes de nós chegarmos havia tido alguns tiros, né? Nada assim que se dissesse como pessoas metralhadas, que nem metralhadora a AGP não tinha. Então ela não poderia metralhar ninguém se ela não tinha metralhadora.
Então chegamos lá e verificamos que realmente havia algumas pessoas feridas. E um morto que havia sido baleado e que se escondeu embaixo de uma cama, que esse rapaz morreu se esvaindo de sangue. O episódio é polêmico e controverso quanto ao número de mortos e feridos. Uma testemunha ocular deu depoimento para o programa de História Oral do Arquivo Público, no qual relata os fatos daquele dia. Heronildes Guerra de Queiroz era cozinheiro do acampamento da construtora. O major, que era o comandante, me parece que era o major Gastão, não sei, que era o comandante, aí mandou a turma entrar e fazer fila, todo mundo fazer fila para apanhar. E quem corresse, levava junto. Quem corresse. Aí a turma, coitada, a turma ficou tudo apavorado, começaram a correr, né? Aí quem não enfrentava a fila, que corria, ele metia fogo, metia bala, sem dó. Eles entraram no acampamento e mandavam o cara levantar, o cara dormindo, levantava atordoado. Às vezes não gostava da cara do cara, o cara demorava a levantar, ele atirava no sujeito e matava na mão. Perto do Núcleo Bandeirante, eu vi pela primeira vez se falar na Pacheco Fernando Dantas, numa barbearia que funcionava junto da feira. Eu ouvi esse papo pela primeira vez. E aí comecei a aprofundar essa história e a procurar o que era que estava por trás disso, né? E identifiquei algumas pessoas que tinham passado por essa experiência. Mas como eram os anos 70, os anos da ditadura, era uma coisa muito difícil, as pessoas, o povo, na sua inocência, estava ainda muito amedrontado com as prisões, com todo o governo que bateu mais forte da ditadura, foi o Garçom Azul Médici. Então eles não queriam falar. E aí eu esperei, embora fazendo outros filmes, eu esperei por esse assunto, digamos assim, durante 18, 19 anos. Quando então alguns começaram a destravar a língua e disseram, olha, vamos contar para você o que é que aconteceu. O cineasta Vladimir Carvalho levou adiante o projeto e fez um documentário, Conterrâneos Velhos de Guerra, que é uma importante referência sobre este triste episódio de fevereiro de 1959. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960 e, com ela, concretizou-se um projeto de quase 2 séculos. Juscelino sabia que, se ele próprio não concluísse a obra e transferisse à capital, seu sucessor provavelmente não o faria. Chateaubriand postou o seguinte: se o Brasil fosse mesmo inaugurado, que ele apoiaria, passava a apoiar Brasília. A prova é que ele inaugurou o primeiro jornal aqui, na véspera do Brasil, foi o Correio Brasileiro. Vinícius de Moraes e Tom Jobim para cá vieram compor a Sinfonia da Alvorada. Os brasileiros tinham orgulho de Brasília. Seu desenho futurista foi divulgado em todo o mundo. O escritor André Malraux chamou Brasília de a capital da esperança. Personalidades internacionais queriam ver de perto a cidade modernista. Para cá vieram o astronauta Yuri Gagarin, o escritor Aldous Huxley, o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, Fidel Castro, a rainha da Inglaterra. Muitas cidades foram feitas para a capital, como Ottawa, no Canadá, como Canberra, na Austrália, como Pretória, na África do Sul, como Islamabad, Chandigarh, etc. Mas não foi, essas capitais foram feitas paulatinamente. Agora, apesar, como Brasília, não há coisa igual no mundo, porque nós partimos do zero, não havia absolutamente nada. As estradas que demandavam o Planalto Central eram precaríssimas. Aí eu fico espantado, parece um milagre ter feito uma cidade de 3 anos. E nunca se fez isso no mundo. A gente há o caso assim de fazer uns 50, 100 edifícios em 3 anos.
grandes arranha-céus, mas fazer uma cidade com as ruas, com as praças, com as instalações todas necessárias, construindo escolas, universidades, apartamentos, palácios, tudo, é fantástico. De modo que Brasília, o que eu acho que foi importante, é que deu assim um clima de otimismo para nós brasileiros. Né? Nós passamos a sentir que nós também podemos fazer as coisas. Os tempos pioneiros de espírito de aventura terminam com o mandato de JK. Juscelino era um homem generoso, né? Ele era um príncipe da Renascença, ele queria fazer coisas bonitas, né? Ele, por exemplo, se nós tivéssemos vestido do tempo e eu teria concordado com ele, a gente ia chamar os pintores para pintar teto, parede, como aquelas obras antigas. Que ele era voltado assim para a beleza, não é? Ele adorava um jipe, o chofer e ele. A gente cercava ele, parava assim, conversar com a gente, com qualquer um. Era uma beleza. Hoje vai conversar com o presidente. Carismático, simpático, meigo, um homem muito agradável, né? E que se encontrava toda a esquina. Aí apareceu um Jânio Quadros sisudo, né? Sisudo. Foi um período triste, desagradável. Ele fechou a cidade, ele odiava a cidade. Jânio Quadros instala uma CPI para apurar supostas irregularidades ocorridas durante a construção. Algum tempo depois, a comissão é encerrada sem que nada tenha sido apurado. Ainda assim, Brasília continua associada a uma certa utopia. A partir do golpe militar de 1964, a imagem da nova capital se torna cada vez mais negativa. E aí que começou a Brasília a ganhar essa imagem de região de mamatas e tal. O que também não é bem verdade hoje, porque os casos de corrupção são desvendados aqui, ou digamos, pesquisados aqui pela CPI, pelas CPIs ou outros, mas eles não estão criados necessariamente aqui em Brasília, não é verdade? Mas a imagem ficou. A imagem que a gente tem é a imagem mais de político, né? A gente vê bastante que centraliza muita coisa lá e bastante sacanagem. Na verdade não é a capital do Brasil, lá é a capital da corrupção. Essa é a imagem que eu tenho de Brasília. Essa imagem, inclusive, na época do governo Collor, chegou ao ponto das pessoas chegarem a tocar pedra nos carros com placas de Brasília, nas praias, etc. E tal. A imprensa toda deu essa pecha de Brasília como a cidade dos parasitas, dos corruptos e dos ladrões. E muitas vezes esses corruptos, parasitas e ladrões não são brasilienses, vieram do Brasil todo. Quer dizer, quem está fora de Brasília só vê Brasília na parte administrativa da cidade, né? Ela vê o governo, vê a Câmara, o Senado, enfim, o Congresso, e esquece que a cidade nem gente que mora aqui. Tem gente que trabalha, gente que produz, e que é gente muito séria. Uma cidade quadrada e seca, sólida, não gosto. Olha, lá não tem esquina, cara, não tem botequim, não tem um bate-papo, não tem... Isso é um horror, eu não moraria lá jamais. Todo mundo dizia que Brasília era árida, que Brasília não tinha esquina, que as pessoas aqui não tinham... que a cidade não tinha alma e que as pessoas que estavam aqui também não tinham alma. E eu verifiquei que nada disso é verdadeiro. E já no primeiro dia eu senti isso. No período em que as manifestações de rua eram proibidas em todo o Brasil, os habitantes de Brasília deram uma grande demonstração de dignidade e coragem. Foi durante o enterro de Juscelino, em 1976. A primeira manifestação
rigorosamente, que serviu de suporte, assim, de motivo para que a cidade pudesse gritar pela primeira vez, foi trágica e, ironicamente, a chegada do corpo do JK, que foi literalmente arrancado do caminhão e levado nas mãos, nos ombros das pessoas que construíram a cidade. O povo de Brasília, independente de luta oficial ou não, independente da vontade dos militares, dos governantes da época ou não, saíram pelas ruas de Brasília carregando o corpo de Juscelino Kubitschek numa das demonstrações mais bonitas que eu já vi até hoje na minha vida. Porque eles não choravam só, eles cantavam também. Eles cantavam em homenagem àquele que eles sabiam que tinha sido um homem de fé no Brasil, um homem alegre. Eles cantavam Peixe Vivo, eles cantavam o hino nacional. Foi ali, naquele dia, que começou a redemocratização do Brasil. Reforma agrária, já que a direita nunca fazem nada, trabalhadores da mão calejada. Estamos indo a Brasília para reivindicar a reforma agrária. Querer que Brasília fique fora dessa linha de tensão nacional é não querer até que ela seja a própria capital. Tem que refletir isso mesmo. Seja o que Deus quiser, porque realmente as pessoas que incorporaram a cidade, se comprometeram com a cidade, têm uma paixão pela cidade, as pessoas vão levar a cidade até o fim. Entendeu? Aquela ideia de uma cidade que nasceu de um sonho, ter um compromisso de fazer dessa realidade um sonho ainda mais bonito. Entendeu? O grande problema brasileiro da exclusão social também está presente em Brasília. A concentração de renda gera desigualdades brutais. A cidade planejada vive também o crescimento desordenado. Brasília cresce a uma taxa de 100 mil habitantes por ano. Pra mim só é difícil aqui mesmo só a água. Porque a água não tem luz, né? O resto, não vejo dificuldade não. A gente vê em Brasília uma mudança na paisagem violenta, drástica, na expansão urbana desordenada. Como toda grande cidade brasileira, Brasília é cheia de contrastes e contradições. Planaltina, Brasília, Guará, Cama, Samambaia, Legal, Paranoá, Braslândia, Sobradinho, Planaltina, Norte do Sul, Guairoba, Ceilândia Norte, Ceilândia Sul. A gente quer mostrar pro pessoal que Ceilândia não é marginalizada. Quer mostrar através da música, da dança, do grafite, que Ceilândia tem cultura também. Clip, clap, pum, joga sua arma fora, caia na roda e não pense mais em ir à porra. Box no meio, tempo em cima, tudo no ponto. Grandes rivais preparadas para o confronto. As malhas está com as cores do seu território. Velocidade aqui é arma, não existe velório. Todo mundo agitado esperando só o momento em que começa a guerra, véi, moinho de vento. Ninguém fala, por exemplo, que os maiores núcleos hoje do rap, do hip hop, de consciência nacional está lá em Ceilândia, com o Câmbio Negro, com o X, por exemplo, um garoto brilhante.
nesse sentido vem de Ceilândia, é uma repercussão nacional. A própria profundidade, o rock nacional que vinha numa certa baboseira, oi, 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 ai, ai, ela é bonitinha, eu te amo, você me gosta. Quem deu, por exemplo, uma profundidade de letras no rock nacional foi o Renato Russo. Tira logo essa grana da poupança, é muita covardia, muita sacanagem. Concerto Cabeça era um grupo de artistas, de jovens, músicos, etc. e tal, que começaram a montar pequenos concertos de rua, né? Esse movimento do Cabeças, com o Nélio Lúcio, com essa turma toda, começou ali na 110, eles alugaram uma lojinha de entrequadra e no fundo da lojinha eles se fazia show, se recitava poesia, enfim. Dali, depois, anos depois, ele foi levado para o Parque da Cidade. E aí aconteceram os grandes concertos Cabeças, com artistas convidados e artistas locais. Pra gente que faz rock and roll, infelizmente, a gente tem que sair da cidade. Isso eu acho que é uma pena muito grande, a gente não ter uma gravadora em Brasília. Porque aqui a gente lança várias bandas que estão aí, entendeu? Até hoje no cenário musical. E que não tem condições de estar na sua cidade, porque a gente não tem essa coisa de mídia, né? Eu costumo dizer que Brasília tem duas lideranças, né? É a mística e a do rock. A pluralidade religiosa em Brasília é evidente. Igrejas e associações religiosas das mais diferentes origens convivem lado a lado. A cidade tem uma clara vocação ecumênica. De fato, as pessoas acreditam estarem morando num lugar privilegiado, num lugar auspicioso, né? Na cidade, na sociedade do terceiro milênio, né? Brasília tem um fenômeno, há uma coletânea, uma miscelânea de seitas, algumas até criadas em Brasília. Então aqui as pessoas vêm de fora para se consultar em Brasília. O Vale do Amanhecer foi criado por Tia Neiva, uma caminhoneira dos tempos da construção da cidade. É uma das grandes expressões do sincretismo religioso brasileiro. Brasília é uma cidade cercada de enigmas e esoterismo. Fazer isto em memória de mim. Um santo da Igreja Católica, São João Bosco, teve em sonho uma visão profética que está associada a Brasília. Ele próprio nos relata esse sonho em seu diário. Fui trascinato dagli angeli e durante il viaggio una delle guide celestiali mi disse: viaggiamo in direzione alla foresta amazzonica. Ho visto i suoi fumi enormi e tra i paralleli 15 e 20 c'era un fiume molto largo, estenso, che partiva da un punto dove si formava un lago. In quel momento, improvvisamente una voce mi disse: quando s'apriranno le miniere, nel mezzo di questi monti, apparirà qui la terra promessa, dove scorrerà latte e miele. Sarà una ricchezza mai vista. Menino, eu sou cearense, Caba da Peste. Eu sou de Goiânia, Goiás. Passos, Paraíba. Belo Horizonte, Minas Gerais. De Anápolis, Goiás. Manaus, no Amazonas. Em Brasília convivem pessoas de todos os estados do país. De Minas. Minas Gerais, Campo Belo. É uma grande síntese do Brasil. Fortaleza, Ceará.
Brasília com toda essa integração. Aê, aqui na mesa. Um brinde a Brasília! Brasília conseguiu mesclar todos os sotaques, conseguiu mesclar todas as comidas. A cozinha brasiliense é uma mistura de todas as cozinhas. Todas as cozinhas, todos os sotaques, acabou se tornando uma cidade, aí na acepção estrita do termo, cosmopolita em termos de Brasil, porque concentrou o Brasil todo aqui. Eu acho que provavelmente o Juscelino sonhava com isso, e esse sonho está realizado. Porque aqui tem duas classes de pessoas que chegam, né? As que ficam e as que vão. Não tem meio termo. Tem gente que não suporta Brasília, não dá certo mesmo, tem que ir embora. Dura no máximo 6 meses. E tem os outros que não dão certo mais em lugar nenhum, só dão certo aqui. Eu acho que Brasília, justamente por você não ter essa tradição ainda tão arraigada, eu acho que as pessoas podem ser um pouco mais verdadeiras. Eu não sinto a cidade de maneira nenhuma provinciana, já andou bastante por aí, eu não sinto a cidade provinciana, eu acho que as pessoas estão, por sinal, são bem cosmopolitas na cidade. Talvez a cidade ainda não seja, mas acho que muita gente está trabalhando em Brasília hoje. Eu acho que nós não somos nem cosmopolitas, nem provincianos. Estamos nessa espécie de trânsito aí. Brasília proporciona essa equidistância que faz com que a gente saiba o que está acontecendo simultaneamente em Macapá e em Porto Alegre, em Belém e em Florianópolis. A gente recebe as informações com igualdade de distância. A linguagem para mim de Brasília significa infinito. Infinito que é o céu, aquela coisa do céu, muita estrela, o pôr do sol. Essa coisa do tempo inteiro você está olhando e vendo o horizonte, terra e céu se encontrando, é uma experiência muito interessante, né, em termos de encontro consigo mesmo. Você pode viajar, né, em todos os sentidos, né? Então, eu acho que essa solidão, não sei, mas essa pequenez do homem diante da grandeza do universo, você sente aqui, né? No pôr do sol, na lua, quando você vai para o cerrado à noite. Gosto de viver em Brasília, eu acho que Brasília tem uma qualidade de vida muito alta. Você tem uma cidade bastante calma, bastante organizada, né? Os deslocamentos casa-trabalho num tempo muito curto. As crianças também têm um padrão de vida, uma qualidade de vida em termos de verde, de espaço, enfim, que você não encontra em outras cidades. Ela consegue misturar cidade grande com cidade pequena. Isso é o charme de Brasília. A mídia informa só política, só coisas frias. Brasília é quente, Brasília tem gente, Brasília faz e acontece. O que fazer com o poder? Sabe? Para onde levar essa gente? Sabe? Essa gente que não tem amor a Brasília, que não gosta de Brasília, que fala mal de Brasília por aí e que suja o nome da cidade. Agora Brasília é centro do poder, né? E o que ecoa de Brasília sempre são as questões de poder. E nós vivemos um quadro político conturbado, né? Eu acho que a vida pública está passando por um processo de saneamento. Está vendo aí, eu acho que o fim de uma geração, não apenas etária, mas uma geração que consolidou uma certa prática política no país. Não vai mais haver espaço na vida pública nesse cenário futuro para que não haja com absoluta transparência, para que não tenha muita clareza de ideias e de postura. Não dá mais para você fazer aquela política sempre da dissimulação. Nós estamos num processo de reconciliação com a sociedade. E isso vai repercutir, eu acho, inclusive em Brasília. Brasília já foi chamada de capital da esperança, ilha da fantasia, capital da corrupção. Segundo o escritor Otto Lara Rezende, Brasília propôs um país que ainda não se realizou e está até hoje à espera de uma realidade nacional que se aposse dela, que assuma sua serenidade e sua pureza.
Eu acho que o Brasil inteiro tem que modificar a forma de pensar sobre Brasília. E acredito que Brasília tem tudo para ser um grande polo cultural, um polo de cinema, um polo das artes, tudo que é de benefício para a humanidade. Eu acho que o Brasil é um país que tem um recado a dar muito grande. Eu tenho muita fé no Brasil. Eu fico quase que chocado quando vejo um pessimismo geral, todo mundo lamentando, falando mal, parece que o país está no beco sem saída, aquelas coisas. Eu nasci em 1902 e o século está acabando. De modo que eu vi altos e baixos sempre nessas abordagens do futuro do país. E tenho certeza que o Brasil vai dar o seu recado, o seu grande recado, no futuro ainda remoto em parte, mas historicamente bastante próximo, humanisticamente bastante próximo.